Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo, de muita esperança e de paz. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber para uma conversa fraterna, acolhedora e esclarecedora a nossa companheira diretora da Unificação, divulgadora do Espiritismo, estudiosa, Márcia Pachullo. Márcia, seja bem-vinda ao programa Visão Espírita. Obrigada, Zola. Sempre com um acolhimento tão fraterno, carinhoso. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você para mais um programa Visão Espírita. Márcia, fala um pouquinho para nós sobre a Márcia, por favor. Eu comecei no Espiritismo com 18 anos, quando eu fui aprovada no vestibular e fui estudar em Araraquara, na Unesp. E lá travei contato com o Espiritismo e me apaixonei de imediato. E desde então não parei mais, né? Sempre estive envolvida em todo tipo de atividade nas casas espíritas por onde passei, grupos de estudo, grupo mediúnico, palestra, atendimento fraterno, passe, assistência social, enfim. Quis aprender de tudo um pouquinho. E atualmente tenho trabalhado mais especificamente, a gente acaba funilando para aquilo com a qual você se identifica mais, não é? E eu estou mais assim próxima de atividade mediúnica, atendimento fraterno, palestra, né? A divulgação espírita me encanta muito, é algo que eu gosto de fazer com muito amor. Na vida pessoal, sou casada com o Luiz Pachullo, que é o diretor atual da Unificação Kardecista, estamos juntos nessa atividade. Temos 2 filhas e 2 netos. Né? Então, assim, o tempo passa, André. Para todos nós. Então, exatamente. Então, estamos aqui, trabalhando enquanto Jesus nos permitir. Já que você citou Jesus, nós vamos no Evangelho de Jesus, né? No capítulo 6, no item 34, aspas, basta a cada dia seu próprio mal. Esse é o tema da nossa conversa hoje neste programa Visão Espírita, que vamos abordar esta assertiva de Jesus. Márcia, as experiências vividas ao longo de uma etapa da vida dão causas às preocupações futuras? Deveriam dar, né, André? Porque nós aprendemos em O Evangelho segundo o Espiritismo que nós temos causas para as nossas aflições na atual encarnação e causas pregressas ligadas a encarnações anteriores. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que nós recomendamos muito, mormente nos dias atuais, porque nós temos ali um estudo profundo de Kardec a respeito das aflições a que somos acometidos em um mundo de provas e expiações como o nosso. E é lá que nós vamos encontrar que as causas para as nossas aflições, para as nossas vicissitudes, encontram-se muitas vezes, em grande parte, na encarnação atual, nos desvios que nós tomamos de percurso das leis divinas. Muitas vezes, aquelas que nós chamamos provas difíceis, expiações, que denotam resgates, né? Acertos, estão ligadas a encarnações passadas, como aprendemos,
Mas não podemos perder de vista. Nós temos a encarnação atual como uma dádiva divina. É um presente, não à toa se chama presente, porque é a oportunidade da ação mais ajustada às leis divinas. Então, o passado já está feito, já está pronto. Muitas pessoas se preocupam com o que fizeram no passado. O que eu posso ter feito para merecer tal problema ou tal doença? Não há motivo para nos preocuparmos com o que foi feito. O que foi feito está feito. E nós só precisamos, na medida em que as expiações surgem, procurarmos dar o melhor de nós, com muita fé, com muita esperança, resolver as questões também, dando o melhor de nós com a nossa compreensão atual, mas sem nos esquecermos que a oportunidade de fazermos melhor está agora nessa encarnação. Né? Então, se tivermos que nos preocupar com o futuro, que seja nesse sentido, no sentido de nos ajustarmos melhor, espiritualmente falando, às leis divinas, para não precisarmos passar por provas tão difíceis quais a que temos vivenciado na atualidade, a humanidade como um todo. Né? Então, se ainda não paramos para pensar nisso, deveríamos parar para pensar, né? Porque aprendemos com o Espiritismo, somos imortais, temos a reencarnação, mas a reencarnação não é parque de diversão. A reencarnação é oportunidade de reajuste, oportunidade para fazermos melhor. Então, deveríamos sim, pensando no futuro, enquadrarmos-nos melhor, ajustarmos-nos melhor no presente, na encarnação atual. Sabe, Márcia, chama atenção a Organização Mundial de Saúde também. Fala-nos de uma certa ansiedade que envolve a humanidade, né? Hoje é tudo muito rápido, nós estamos, parece, com pressa, não sei do que, para quê e por quê, né? Mas, então, isso acaba nos deixando, de um modo geral, ansiosos. Aí, vamos ao Evangelho, né? Aspas de novo no Evangelho, em Mateus, capítulo 6, versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado, é uma medida da época de Jesus, né? Um covado ao curso da sua vida. Fecha aspas. Jesus vai citar isto a 2023, quase 2024 anos. Estamos aí, né? Por que será que, mesmo diante dessa afirmação, em geral, a ansiedade está posta, está aí, está todo mundo, inclusive, ansioso com o ano que vem, com as situações, com o que vai acontecer? Que reflexões podem ser feitas, Márcia? Penso, André, que estamos vivendo tempos de grande distanciamento de Deus. Por consequência, distanciamento também dos princípios ensinados por Jesus. Todos os ensinamentos do Cristo só têm sentido se nós considerarmos a imortalidade, a continuidade da vida, na realidade espiritual, onde tantas vezes Jesus abordou através das parábolas as consequências que advêm do nosso comportamento na realidade espiritual, o que ele chamou de prestação de contas em várias parábolas. As advertências são muitas, né? Lembrando-nos de que é necessário atendermos às necessidades de ordem espiritual. Foi o próprio Jesus quem disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lembrando-nos que, sim, estando encarnados, nós temos compromissos de ordem material para atendermos com relação à família que nós constituímos, à nossa família de origem, com relação à nossa profissão e ao mundo, né? Porque ninguém passa pelo mundo sem trazer de alguma forma a sua colaboração, que pode ser boa ou ruim,
dependendo das escolhas de cada um. Mas ninguém passa em branco pela encarnação, não é? Então, o lembrete de Jesus é nesse sentido, de que nós precisamos atender tudo que for de ordem material, sim. Foi o que ele quis dizer quando falou: dai a César o que é de César, mas completou: e a Deus o que é de Deus. Ora, o que é de Deus? A nossa origem, que é espiritual. Somos feitos à imagem e semelhança do Criador. E dessa forma, nós precisamos atender também às necessidades de ordem espiritual. E como nós atendemos às necessidades de ordem espiritual? Para tanto, Jesus deixou o Evangelho, que muitos entendem como sendo uma obra salvacionista, no sentido de que vai livrar-nos dos nossos erros, dos nossos pecados, né? Vamos colocar entre aspas, porque pecado na antiguidade tinha uma outra conotação, era só desvio do alvo, né? Essa é a origem do termo. Com o passar do tempo, acabou tendo essa conotação de algo que Deus pune em seguida. Você comete o erro, o pecado e, portanto, é punido. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Através da parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, ele nos mostrou que sempre haverão novas oportunidades de reerguimento, de aprendizado para aquele que se dispor a isso. E claro, aquele que não se dispõe vai recolhendo pelo caminho as consequências dos seus erros. Quando Jesus também nos disse que a cada um será dado conforme suas obras, ele estava muito claramente referindo-se à lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito que é universal. Muitas pessoas acham que nós podemos usar o livre-arbítrio como se fosse uma liberdade incondicional. O sentido de livre-arbítrio não é esse. Nós não somos livres incondicionalmente, porque senão não haveriam leis divinas, não é? Então, o livre-arbítrio, o sentido do livre-arbítrio é a livre escolha, apenas isso. E, de fato, somos livres para escolher fazer ou não fazer algo. Fazer bem ou não fazer. Fazer mal ou não fazer. Então, nós sempre temos escolhas a fazer, mas uma vez que fazemos as escolhas, estamos submetidos à lei de causa e efeito. Jesus também disse: é pelos frutos que conhecereis a árvore. Árvore boa não dá mau fruto, assim como árvore má não dá bom fruto. Outra forma de referir-se à lei de causa e efeito. Então, é pela colheita, digamos assim, através das provas da vida, das expiações que enfrentamos, é que podemos ter uma noção do que fizemos no passado, não é? Mas essa ansiedade toda, ela tem origem nesse afastamento que nós fomos ao longo do tempo, fazendo dos ensinamentos do Cristo, porque fomos levados a crer que temos apenas uma vida e que precisamos resolver tudo nessa vida, porque depois seremos julgados, seremos enviados para um lugar determinado onde permaneceremos pela eternidade afora. Então, muitos tornam-se ansiosos porque querem, sim, aproveitar ao máximo a vida atual, mesmo que isso custe o sofrimento alheio, problemas de relacionamento, mas contanto que você possa retirar da vida atual tudo que você puder para o seu proveito próprio. Né? Outros tornam-se ansiosos porque, em acreditando que tem uma vida só e que serão julgados e enviados para um determinado lugar, sentem-se sem tempo suficiente para se ajustarem com Deus, porque perfeitos não somos, erramos todos nós. E ao constatarmos isso, queremos sim tempo para poder acertar as coisas, né? Com as pessoas, com Deus, conosco mesmo. Então, se nós não temos essa percepção, essa visão de continuidade de vida,
a ansiedade brota como uma forma de nos cobrar pressa na resolução dos problemas, para que nós possamos partir dessa existência com tudo resolvido, como se fosse possível. Não é? Mas não é possível que nós consigamos tudo isso num tempo rápido de 80 anos na atualidade, 80 e poucos anos, que é a média de vida atual do ser humano no nosso mundo. Então, é muito pouco tempo, não é? A maturidade nos chega meio tardia na atualidade, sempre depois dos 20 anos. Sobra aí 60 anos, até menos para muitas pessoas. É muito pouco tempo, não é? Então, a ansiedade vem como o próprio nome já sugere, como um anseio de viver o máximo ou de resolver o máximo. Né? Então, o Espiritismo vem consolar-nos, lembrando-nos das mensagens de Jesus, né, em espírito e verdade, confirmando a mensagem do Cristo e comprovando que a vida não apenas continua para a realidade espiritual, mas para outras encarnações, quando sim teremos oportunidades novas de acertos e de aprendizado. Márcia, somos espíritos encarnados, moramos num corpo físico e sujeito a todas as situações que o corpo, que a vida nos apresenta, mergulhados na matéria. Chama-nos uma observação que, como você bem colocou, temos demandas que nos envolvem e fazemos planejamentos, propostas, planos em vários setores da nossa existência. Mas em todos eles, mesmo que transitórios, nós estamos ligados à materialidade da existência. Nós estamos ligados a essa vida que está presente, ativa, pulsante em nós. Né? Por que será que, uma vez mergulhados no corpo, o nosso olhar, além do horizonte, ele é muito tacanho, ele é muito limitado. E aí vêm as preocupações, como é que eu faço, né? No que eu vou fazer, aquela questão, né? Nós ficamos aflitos, né? Vamos estar diante de um ano novo, eu fico me perguntando qual é o plano para o ano novo? O plano para o ano novo é comprar aqui, é comprar algo, é fazer uma viagem, mas o espírito, e esse espírito que sou, o que eu estou pensando para ele, nesse caso, para mim, nessa amplitude? Porque a matéria nos domina, nós somos Sim. reféns desses anseios materiais que nos envolvem. Nós temos advertências com relação a isso desde longa data, André. Se nós nos reportarmos, por exemplo, ao Eclesiastes, Eclesiastes era um livro sapiencial e poético, atribuído a Salomão, né, o rei sábio dos hebreus. Ele faz uma crítica severa a tudo que nós podemos usufruir no mundo, nos valendo das paixões interiores. Ele faz, no Eclesiastes, críticas severas a essas ilusões que o mundo oferece. São a ânsia pelo conhecimento amplo, o dinheiro, o poder, né? Usufruir dos prazeres que o mundo possa oferecer. E é interessante que é colocado de uma forma poética, e ao final das estrofes, a cada crítica, ele sempre encerra com uma frase que diz mais ou menos assim: é tudo ilusão, uma corrida atrás do vento. Então, a gente vê que essa advertência já está há séculos atrás, antes do advento do Cristo. Depois vem Platão e diz para a gente assim: olha, o ideal é que nós busquemos o sentido da vida, a realidade da vida, no que é bom, no que é belo, no que é justo, né? Compondo assim, para o nosso entendimento, aquilo que Platão chamou de ética, que é a ideia do bem. E ele diz que para sermos felizes no mundo, nós precisamos nos desligar
das ilusões sensoriais, das ilusões dos sentidos, e nos dedicarmos mais à prática dessa ética, dessa ideia do bem, para que nós consigamos realmente ser felizes. Aí vem Jesus e deixa aquele rastro de luz, um roteiro imenso de espiritualização interior. Mas com o passar do tempo, né, alterações que foram feitas nos ensinamentos do Cristo não conseguiram apagar a ideia central, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A ideia da continuidade da vida, a ideia do perdão que precisa ser indistinto. Tanta coisa boa que Jesus nos deixou e que, com o passar do tempo, foi sofrendo a interferência de conceitos mais materialistas. O materialismo, a partir da Idade Moderna, com o final da Idade Média, o materialismo ganhou um espaço muito grande no mundo, porque surgiu o iluminismo, né? A valorização da razão, do pensamento, a busca pelo conhecimento e o distanciamento, por consequência, de tudo o que era considerado religião. Porque a religião, até então, era dogmática, impositiva de ideias. Então, o homem, para conseguir pensar, desligou-se gradativamente dos dogmas, das imposições religiosas, da religião predominante, e passou a dedicar-se mais, né, ao pensamento, à razão. Isso foi muito providencial, muito importante para preparar o terreno para o advento da terceira revelação, que seria o Espiritismo, prometido por Jesus desde quando ele preparou os apóstolos, confortou todos, dizendo que no momento aprazível ele enviaria o Consolador. O Espírito de verdade queria relembrar tudo o que ele disse e dizer algo mais que ele não pôde dizer até então. Mas, como nós pudemos constatar ao longo da história, foi necessário haver inicialmente esse rompimento, né, com os princípios religiosos arcaicos que induziam as pessoas a aceitarem tudo sem pensar, sem refletir, preparando o terreno para o advento do Espiritismo, que surgiu primeiro como ciência, em seguida desenvolvendo um corpo filosófico para explicar as consequências das constatações científicas, da sobrevivência da alma, da comunicabilidade com os mortos. Isso tudo acabou gerando a necessidade de princípios morais e, portanto, religiosos, que Kardec foi buscar diretamente na fonte, em Jesus, no seu Evangelho, sem buscar em nenhuma outra religião, né? E com a orientação dos espíritos, buscar desenvolver a fé raciocinada agora, né? A fé raciocinada que nos ajuda a nos posicionarmos melhor no mundo. E outro objetivo do Espiritismo, combater o materialismo, que acabou ganhando terreno, imiscuindo-se nas nossas instituições, todas elas, e dando-nos essa ideia de que o corpo é responsável por toda a nossa existência, por tudo o que fazemos, sentimos, pensamos, não é? Somos um corpo, segundo o materialismo. Vem o Espiritismo e contesta tudo isso, não é? Mas o Espiritismo é ainda jovem, é uma doutrina jovem, não tem nem 200 anos. Jesus, os seus ensinamentos já estão no mundo há 2000 anos e nós ainda temos dificuldades para assimilar na sua essência, em espírito e verdade, como ele disse, que dirá os princípios espíritas, né? Vão ser necessários aí talvez alguns séculos para que a humanidade como um todo absorva esses ensinamentos e desenvolva a fé raciocinada, que é a fé do homem do terceiro milênio, né? Do homem racional, o homem que crê em Deus sabendo por que crê, crê em Jesus compreendendo quem foi Jesus, qual o seu papel, qual a sua mensagem. Então isso é muito importante para todos nós. Então nós ainda fazemos planos. Final de ano vai chegando, vai aproximando, a gente começa a fazer reflexões em torno do que já passou, do que virá, e sempre acabamos fazendo opções de ordem material, né? Cometendo aqueles mesmos erros
que Salomão lá atrás já advertiu, né? Os prazeres, todos eles, né? Os prazeres sensoriais, a ânsia pelo poder, o conhecimento que também gera muita ansiedade, porque com os instrumentos de divulgação através da mídia, né, sendo cada dia mais aperfeiçoados, com maior velocidade, as pessoas se sentem ficando para trás. Né? Nossa, eu ainda preciso aprender mais coisas, isso aqui eu não sei, eu preciso. Então, de novo, a gente vê que, de fato, Salomão era sábio. Né? Ele deu o pontapé inicial nesses conceitos que não pararam mais. Em todos os tempos, nós tivemos enviados do alto espíritos de escola que encarnaram com a missão de relembrarmos que somos espíritos e que nós estamos aqui para algo mais do que a busca material. Márcia, o programa Visão Espírita caminha célere. Te pedimos que você deixe uma mensagem ao nosso telespectador e à nossa telespectadora. A nossa mensagem é de esperança, sempre. Lembremos-nos, somos espíritos encarnados. Nunca deixemos de olhar para o céu, para cima. Caminhamos no mundo, sim, de pés firmes no chão, mas não vamos retirar os olhos do horizonte e dos céus que representam para nós o amanhã espiritual que nos aguarda. Né? Vamos sempre buscar dar o melhor de nós na compreensão dos postulados espíritas, os postulados de Jesus, para nos posicionarmos melhor no mundo. Muito obrigada a todos. Nós te agradecemos, Márcio. O programa Visão Espírita agradece também a nossa telespectadora, o nosso telespectador que ficou conosco até agora. E como estamos diante de um descortinar de um novo ano, queremos lembrar a música e dizer que o que ela propõe é verdade. Além do horizonte, deve ter algum lugar bonito para viver em paz. Te asseguramos, se viver em paz a partir de hoje, além do horizonte, terá sempre um lugar em paz. Até o nosso próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.